Politizando e polemizando. Apresentação: TH Historiador. 6 de maio de 2021, Rio de Janeiro, Brasil. A polícia do estado do Rio de Janeiro comete uma atrocidade contra a humanidade. Na verdade, é um crime, contra a vida humana, uma chacina absurda que acabou com a morte de um mísero policial civil. Ora bolas, policial civil. Mas morreram 24 pessoas, 24 cidadãos que não vivem à margem da lei de maneira alguma. E são pretos pobres, olha que absurdo isso. Absurdo. E isso tem que ser combatido. Você que é absurdamente ideologizado pela pauta de esquerda, você que me ouve agora. Vamos juntos unir forças para, de fato, aprender sobre o outro lado da história. Unir forças para buscar a imparcialidade dos fatos. Buscar forças para, de fato, descobrir a verdade. Ora bolas, será que é tudo isso mesmo que essa imprensa ideologizada, imbecilizada, sectarista vem pregado? O que é a ONU, Organização das Nações Unidas? Desde a sua criação, a ONU ela se perdeu e hoje a ONU é uma instituição internacional que visa não mais a paz no mundo, mas ela visa ser a instituição que mandará no mundo. Aliás, a ONU, se você analisar bem, estudar um pouco mais sobre geopolítica, entenderá que as pretensões da ONU é justamente se tornar um único bloco, um país soberano. Então, é meio que complexo. Se aprofunda um pouco mais, que você vai entender. Ainda que não queira se tornar, na sua visão, você entenda que não seja, que ela não se torne um país, mas a ONU ela quer controlar, de certa forma, ou o mundo ou boa parte dele. Voltando à pauta do ocorrido ontem, 6 de maio de 2001, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Bom, eu quero aqui desconstruir a falácia dessa mídia globalista no sentido não de ser global, mas para o bom entendedor meia palavra basta. Bom, é uma agência de notícia, assim como creio que a CNN Brasil também é, bem ideologizada, bem parcialista, que não tende a ver a verdade do outro, mas só a verdade que cabe a ela. Eu vou pautar aqui algumas coisas interessantes. Vamos lá, fator número 1 que foi noticiado, não foi chacina, tá? Primeiramente que para se caracterizar como chacina, todos os mortos deveriam estar desarmados, deveriam estar em alguma situação que os colocasse pelo menos como suspeitos e não como criminosos. A partir do momento em que você está portando uma arma, tá? Que você está com uma arma que não tem registro, você não tem o porte dela, você não é suspeito, você é criminoso. Entendam isso, tá? Você é criminoso. A partir do momento que você está portando essa arma sem a devida legalização, sem a devida autorização dos órgãos competentes, e você dispara contra um agente da lei, você é um criminoso, você não é suspeito. Então, não foi chacina, porque todos estavam armados e trocaram tiros com a polícia. Então, já está desconstruído essa falácia, porque não é nem argumentação, não é nem narrativa, é uma coisa esdrúxula demais de se pensar. Fator número 2, não se trata de massacre, o que vão colocar a narrativa de massacre para tentar levar para a pauta ideológica que pobres pretos foram mortos pela polícia. Vamos parar para pensar um pouco antes de sair replicando imbecilidades e alienações. Porque você que replica isso está passando atestado de idiota, atestado de analfabeto funcional, entendeu? E demais, de uma pessoa totalmente polarizada e idiotizada, imbecilizada. Vamos analisar um pouco mais? Massacre. O estado do Rio de Janeiro vive, não é agora, mas vive há muito tempo, desde a formação do Comando Vermelho, o crime organizado de fato no estado do Rio de Janeiro. O Estado vive, a lei vive uma guerra constante contra o crime. Então,
o que ocorreu ontem é uma batalha de uma guerra incessante, de uma guerra que não tem fim. Veja bem, foi uma batalha vencida pelo lado correto, vamos dizer assim, porque é o lado da lei, é o lado amparado pela Constituição Federal. A Constituição brasileira são os agentes da lei, contra aqueles que deturpam, aqueles que querem o fim da ordem, aqueles que prezam o caos social, que são os traficantes. E não houve massacre porque não se trata de uma guerra de etnia. Ambos estavam ali trocando tiros, né? A polícia ela se defendeu de uma injusta agressão, porque foram injustamente agredidos a partir do momento que, ao apontar nas redondezas da favela, a polícia já recebeu, já foi alvejada, né? As viaturas, já houve tiros em direção à polícia. Então foi uma injusta agressão sofrida pela polícia e ela simplesmente rebateu, ela se defendeu. Agora, se você analisar pelos fatos, houveram prisões também. Por que os que foram presos não foram executados, segundo essa imprensa ideológica disse que pessoas foram executadas? Bom, não foram executados, segundo essa imprensa, porque simplesmente se renderam. E o papel principal da polícia foi cumprido, que é fazer apreensões, prender. A partir do momento que o meliante, que o marginal não quer se render, que é o embate com a polícia, o fim dele é trágico. É isso que nós vemos. É isso que nós vimos, aliás, é a morte. E entre um policial morrer e um marginal que oprime o cidadão, a população, é uma hipocrisia extrema, mas absurda você preferir a morte de um policial. Outro fator interessantíssimo. Nunca, jamais, vocês verão a aprovação em massa dos moradores de comunidade nas atitudes da polícia. Porque uma vez que qualquer cidadão se pronunciar contra o marginal, ou ele é expulso, na menos pior das hipóteses, digamos assim, ou ele é morto, porque não pode opinião contrária ao marginal. Quem vive em comunidade não conhece de fato o Estado democrático de direito, porque não tem. Agora, você da imprensa, você jornalista, você ativista dos direitos humanos, eu também sou ativista dos direitos humanos, mas eu milito daquilo que é correto, daquilo que está dentro da Constituição, daquilo que está dentro da lei. Eu não vou militar causa ridícula, eu não vou militar sobre marginalidade. Todos têm direito de escolha. Não vivemos mais em um mundo tão desigual como se é pregado assim. Porque existem muitas pessoas que moram em comunidade, que enfrentam dificuldades, que nasceram em lares devastados por drogas, por prostituição e um monte de outras coisas mais, assolado pela desigualdade social, pelas diferenças enormes que existem, mas optaram por ser pessoas de bem, optaram por estudar, optaram por fazer algo diferente do que aquela sociedade opressora espera que ela se torne. Então, vamos ponderar um pouco mais o nosso discurso, vamos parar com tanto extremismo, tanto sectarismo, vamos parar de rotular as pessoas só pelas falas delas, principalmente pelas ideias delas. Eu acho que somos muito mais do que simples rótulos de bolsonarista, de lulista, petista, petralha, de direita, de esquerda, mortadela, coxinha. Vamos parar com essa imbecilidade e vamos partir para o diálogo. Vamos construir ideias de como melhorar a nossa sociedade, de como resolver os problemas, para que não seja necessário chegar aos extremos que foram cometidos ontem. Então eu faço um apelo, pare de dar audiência para imprensa alienada, imbecilizada, porque isso está corroendo o seu cérebro, está impedindo que você venha a ter diálogos, porque ao passar do tempo, você só terá monólogos, você só falará consigo mesmo, porque ninguém mais quer ouvir ideias absurdas que não levam a lugar algum,
que não constroem o pensamento, que não constroem a solução do problema. Podemos construir, né, ideias, podemos construir soluções de maneira mútua, sempre vendo os dois lados da moeda. Pensa bem. Analisando, vamos falar agora do ponto de vista do morador de comunidade. Eu entendo o lado de vocês. É complicado. Algumas atitudes que os agentes da lei tomam no exercício, né, no cumprimento dos seus deveres, soa realmente agressivo, é estarrecedor, é doloroso o prejuízo causado, pessoas que perdem seus automóveis, suas casas são alvejadas, são atingidas, seus bens são depredados, às vezes, não é em todos os casos, em alguns casos específicos, por agentes da lei. Mas aí vem aquela questão, mas o Estado indeniza. Mas até que se o Estado indenize, tem que se fazer perícia de A, B e C, vários fatores são empregados, aquilo vai rolar durante muito tempo, governador sai, entra governador, sai desembargador, entra desembargador, sai juiz, entra juiz, e aquele caso vai ficar ali perdurando durante longos anos, e o cidadão não pode arcar, em muitos casos, ele não pode reaver o seu bem, ele não pode arcar com os custos da reparação daquele prejuízo. E é isso também que eu quero você, autoridade legal, você, autoridade política, olhe sim para os cidadãos moradores de comunidade. Olha por esse lado. Como amenizar os transtornos causados pelo Estado durante as suas incursões policiais aos moradores de comunidade. Vamos analisar melhor. Porque, em muitos casos, o cidadão ele é oprimido, obrigado pelo marginal a fazer certas situações, principalmente deixar os seus carros em vielas estrategicamente para impedir a passagem do caveirão. Você acha que o cidadão ele coloca ali o carro dele porque ele quer? Fator. Ele não tem, às vezes, lugar correto, adequado para guardar, porque não tem espaço. Já começa por ali. E se tiver algum espaço na redondeza, tem que ser estrategicamente colocado logo nas vias de acesso à favela ou nas vias de acesso estratégica, né, dos bunkers do tráfico. Então, tudo que puder servir de barreira contra a polícia será utilizado. Inclusive, como em muitos casos ocorre, o próprio cidadão é colocado como barreira, como escudo humano do marginal. Então são muitas coisas que o poder público também precisa melhorar. Não é simplesmente chegar e sair atirando. Não é simplesmente chegar e só porque, né, naquela redondeza ali você olhou a atitude suspeita de um cidadão que estava mexendo no celular no portão da sua casa, que ele de repente venha a ser olheiro do tráfico. É por isso que tem que haver um bom senso entre o cidadão e o agente da lei. Olha, não é obrigatório, não é obrigado o cidadão abrir o seu celular e fornecer a senha do seu celular ao agente da lei. Você não é obrigado a produzir prova contra você. E outra coisa, ali é como se fosse, o seu celular funciona como se fosse a sua correspondência. Ela é inviolável, somente você pode abrir, o dono pode abrir. No entanto, se você é um cidadão de bem, você pode evitar muitos transtornos, muitos problemas, simplesmente destravando seu celular e mostrando para a autoridade que você está idôneo, que você simplesmente não estava fornecendo informações para traficante algum. Você simplesmente talvez estava se comunicando com algum parente ou um amigo seu. Então temos que agir com um bom senso. E também a polícia tem que ter o bom senso de tratar o cidadão enquanto está na situação de suspeito. Então, ele deve ser tratado com respeito, até que se prove o contrário. E, provado como marginal, ele será tratado com o respeito que um marginal merece. Entendeu? Então, são fatores que devemos se atentar. Tanto um lado quanto o outro devem respeito mútuo, devem consideração e devemos trabalhar com o bom senso. Tanto a autoridade policial quanto nós, cidadãos, temos que ter o bom senso. Há um exemplo, fugindo um pouco desse contexto, todas as vezes que eu passo por uma blitz ou que eu vejo uma viatura policial parada,
Eu arreio os vidros do meu carro com antecedência, estamos eu e minha família com cinto de segurança, já mostrando para a autoridade policial que estamos ali correto. De maneira, estou oferecendo segurança à minha família e aos policiais. Principalmente se essa blitz for à noite, eu já acendo a luz do salão do carro para que ele veja o interior do carro. Arreio os vidros e passo devagar. É a minha segurança, a segurança da minha família e do agente da lei, porque eu posso evitar acidentes, eu posso evitar atitudes desnecessárias. Você está entendendo como devemos agir com bom senso enquanto cidadãos de bem? Então, eu quero encerrar esse vídeo deixando essa dica para todos. Vamos refletir naquilo que nos é falado. Vamos refletir no significado e no conceito de cada palavra empregada nos discursos oferecidos pela mídia a todos nós. E, principalmente, não vamos disseminar nas redes sociais mentiras, calúnias, difamações. Não vamos contribuir para a péssima imagem do nosso país, que é pregada principalmente por uma mídia que visa a separação do povo brasileiro, que visa o ódio, que visa o preconceito. Vamos refletir. É muito pregado cotidianamente o ódio, a segregação, o preconceito. E não é pelo povo, são pelos veículos de mídia que querem que você se sinta diferente, que querem que você se sinta inferior. Não permita isso. Não permita isso. Muito obrigado pela sua audiência. Peço a você que se inscreva no canal, que compartilhe os nossos vídeos, que deixe o seu comentário, a sua sugestão de melhoria, para que possamos trazer conteúdos ainda melhores, para que possamos trazer discussões ainda mais interessantes para a sociedade. Só frisando, politizando e polemizando não visa o embate, não visa aquilo que eu chamo de desnecessário para a sociedade, que é simplesmente o lado A e o lado B se atacarem mutuamente na desconstrução de ideias, que é o que ocorre hoje nos debates polarizados. Politizando e polemizando visa conscientizar o cidadão dos assuntos polêmicos, das soluções e dos problemas, e de como podemos trabalhar juntos para resolver. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até o próximo vídeo.